Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui iniciando a nossa reunião do Conselho de Campus, no dia 14 de setembro de 2021. E já inicio com a primeira pauta nossa, da ordem do dia, que é o processo eleitoral para a recomposição do nosso Conselho. Para fazer a relatoria desse item da pauta, nós estamos aqui com o Felipe Gobo, que vai passar para a gente todas as informações e como deve ser feito esse processo. Felipe, passo a palavra para você. Obrigado, Felipe. Boa tarde, pessoal. Então, o mandato se encerra agora no final do mês de setembro, né? Então temos que começar o processo eleitoral da nova comissão. Aí, como fizemos nos anos anteriores, a gente sai dessa reunião aqui com um representante de cada área para compor essa comissão. A Ingrid mostrou aí, né? O diretor do campus, que é o presidente, né? Um representante a cada 20 docentes, um representante técnico-administrativo a cada representante docente e um representante discente a cada representante docente. Então, hoje contamos com Felipe, tem o número exato aí, mas da última vez tínhamos 64. Isso, 64. Isso, 64 professores, então 3 representantes, tá? Então, faremos uma eleição para 3 representantes docentes, um representante para cada, um representante técnico administrativo para cada docente, então 3 técnicos administrativos e um discente para cada docente, então teremos 3 discentes também. Então a gente precisa já temos o Código Eleitoral que já foi aprovado pelo CONCAN nos anos anteriores. Temos aqui que definir a comissão para começar os trabalhos de eleição. Uma dúvida? Eu começo falando, né? Dando o meu nome aí para trabalhar nessa comissão, se ninguém tiver nada contra, porque eu já venho de uma recondução e não posso mais me candidatar. Então, quem trabalha na comissão não pode se candidatar. Então, se alguém tiver interesse de trabalhar nesta comissão, pode dar o nome. É isso, alguma dúvida? Não. Quem quer compor essa comissão maravilhosa ao meu lado? Ninguém. Eu não quero, eu estou com muita coisa para fazer, eu sei que isso é a verdade de todos, mas realmente não estou dando conta. O Aguinaldo caiu, mas a gente espera, qualquer coisa, se ele quiser dar o nome, ele vai depois. E aí, se não sair desta comissão a comissão de eleição, que pode ser feito ou indicação do presidente, né? Pessoas do campus, aí ele vê como ele vai querer conduzir, ou por indicação, ou passa um e-mail para todos os colegas servidores e servidoras para ver quem quer compor. Aí fica com você, Felipão. Faz uma propaganda aí do que esse membro da comissão tem que fazer. Quem sabe você convence alguém, Felipe? Verdade. Ah, sim, ó. A gente vai analisar o Código Eleitoral, que a gente já tem a base, né, dos outros anos, e a gente vai adequar o cronograma, tá? Todos quem tem FG não pode concorrer, né? Nenhuma função gratificada. Então, aí tirar essas pessoas da lista, divulgar a lista de alunos e divulgar a lista de técnicos também e fazer o processo no Aurora. É bem legal para quem quiser aprender. O Aurora, sistema bem bacana.
e eu já trabalho com ele há um tempo, então já tenho certa facilidade e dá para ensinar o pessoal que for colaborar com essa comissão. Eu já tenho uma indicação. Ótimo. A Marta, se ela quiser, já é minha indicada. Então, mas aí, se ela quiser concorrer a uma recondução, ela não pode, Felipe. Ah, a Marta já foi 2 anos? Não foi Não. 2 anos ainda? Ah, então desculpa. Eu achei Marta que... não. Não, Não tudo sei, bem. não sei, tá? Tudo bem. Tô falando que eu puxei rapidamente na memória aqui e acredito que seja o primeiro mandato dela. Acho que quem daqui já teve uma recondução? Eu, acho que o Diego também, né? Eu, André. E a André. Acho que de aluna. Felipe, Oi, coloca o meu nome. Pode colocar, vai. pode ser? Pode. Tá muito difícil de arranjar as pessoas. Vamos lá. Eu sei que você trabalha pra caramba nessas comissões. Não, mas é bem tranquilo, cara. O André, é bem tranquilo o Sim. sistema. Eu posso te ensinar também o Aurora, se você tiver esse interesse. Obrigada. É bem legal. Então, ótimo aí. Já é uma companheira. Aí precisamos de um aluno. Tá? Não sei a vontade da Marta de participar ou não da próxima comissão. Mas fica o convite aí aos alunos. Pode pôr meu nome também. Ah, ok. Fechou. Alguém contra? Alguém quer participar? Dá para ter mais pessoas. Felipe, tem um número de pessoas mínimo? Não, é um titular e um suplente de cada segmento. Cada segmento, tá. Ok, então, Filipão, é isso. Se você quiser disparar um e-mail também ou indicar as pessoas para essa condução de eleição, lembrando que quem trabalhar na comissão não pode se candidatar. Tá bom, então a gente faz isso hoje mesmo, depois da reunião. Se a gente tivesse formado a comissão, a gente poderia já pensar no calendário, né? Então é melhor primeiro formar a comissão para depois estipular um calendário, né, Felipe? Só iria faltar os suplentes, né? E temos eu de técnico, a André de docente e a Marta de discente. A Marta aceitou? Sim. Então se vocês quiserem já pensar no calendário... Sem problema, a gente pode pensar aqui na reunião ou pode fazer uma reunião paralela também depois, ou outro dia, não sei como está a agenda de vocês, para decidir. Se eu não me engano, o processo eleitoral tem até 90 dias para ser concluído e temos que, aí definido a comissão, vai soltar a portaria. A partir da publicação da portaria, a gente tem 15 dias para lançar o cronograma. Então, acho que a gente vai ter mais tempo depois para fazer isso. Não sei, se quiserem discutir agora também não tem problema nenhum. Não, então vamos deixar essa discussão no âmbito da comissão eleitoral mesmo, né? O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Companheiros, o que vocês acham? A Ingrid levantou a mão. Pode falar, Ingrid. Perfeito. O nosso regimento do CONCAN está um pouquinho defasado, porque antes das reuniões, né, a comissão eleitoral tinha que trabalhar com urnas, e agora o Aurora facilitou muito isso. Então, o que se levava para fazer, sei lá, o que demorava um mês, agora dá para fazer em bem menos tempo. A comissão eleitoral tem que pensar, acho que, nas candidaturas, né, mas a eleição, o processo de eleição ficou bem mais fácil, né, Felipe? O Google. Sim. A última eleição, Ingrid, eu não participei, mas eu auxiliei no ensinamento à Aurora, né? A gente teve 3 dias para inscrição, né? Para as inscrições. Tivemos uma semana de campanha e 2 dias para votação. Aí, sempre com os períodos de recurso, né? A comissão disponibilizou o cronograma, aí tem o recurso contra o cronograma, aí depois se houve recurso, a resposta, aí a divulgação da lista de possíveis candidatos,
certo? Aí o recurso contra a lista desses possíveis candidatos, aí o resultado dos recursos, aí começa a candidatura. A gente deixou 3 dias, eles deixaram 3 dias, né? Sim. Aí depois tem a lista preliminar de candidatos, o recurso contra essa lista, aí a divulgação da lista final, aí o período de campanha, aí durante o período de campanha tem a, a divulgação da lista de possíveis dos votantes, né, dos eleitores, aí o recurso contra essa lista, aí depois do dia da votação, aí tem a apuração, a divulgação da lista do resultado, a preliminar, o recurso, aí a lista final. Eu acho que é um processo que a gente vai precisar aí de, no máximo, aí uns 20 dias, né? Ótimo. Ok, era só isso, só para lembrar que o Aurora facilitou muito as coisas. Sim. Obrigado, Ingrid. É isso, Felipão. Agradeço as companheiras aí pela inscrição na Muito comissão. bom. Obrigado. Obrigado, Felipe Gomes. Obrigado, Andréia. Obrigado, Marta, pela disposição em participar. A gente está com uma dificuldade em formar comissões. Inclusive, estamos tentando recompor o GT5 lá para planejar o retorno presencial. Tá difícil. Obrigado mesmo. Bom, então, aí, no segundo momento, Tá picando, Felipe. Não deu para ouvir o que você falou. Para mim tá um pouco baixo também, Felipe. Ué, Não sei o que se é será só que aqui houve? o problema. Melhorou? E sim, melhorou. Tá. Eu disse que a gente depois emite a portaria e faz o cronograma do processo eleitoral. Divulga. Bom, então podemos passar para o segundo item da pauta, que é o calendário. Por gentileza, Cris, pode apresentar e fazer a relatoria para a gente? Boa tarde a todos. O Felipe Gobo vai colocar a apresentação das mudanças que a gente teve no segundo semestre de 2021. Veja se todo mundo consegue ver bem. Aqui eu vejo sim. Vou colocar em apresentação, fica melhor, né? Só ir pedir para eu ir passando, tá, Cris? Tá. Então, nós fizemos alteração só no segundo semestre de 2021. Teve uma alteração de evento, das datas do evento da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia e Semana da Pedagogia, comum a todos os calendários, aonde ficou, ao invés de 18 a 23 de outubro, ficou de 2 a 8 de outubro. As alterações dos cursos superiores e técnicos, concomitantes e subsequentes, essas alterações vieram da secretaria, onde se lê dia 2 de setembro, para a divulgação do resultado preliminar do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial, a data foi alterada para 27 de agosto. As matrículas do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial estava de 17 a 19 de agosto, foi alterada para o dia 1º a 3 de setembro. O período de recurso contra o resultado preliminar do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial estava para o dia 3 de setembro, foi alterada para o dia 29 de agosto. O resultado dos recursos e resultado final do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas e reingresso estava dia 6 de setembro e foi alterado para o dia 31 de agosto. O calendário do curso de pós-graduação de Gestão da Tecnologia da Informação
foi alterado pelo coordenador e demais, com o início do semestre letivo, ao invés de dia 17 de agosto, para 23 de agosto. E com isso, o calendário foi incluso alguns sábados letivos, como dia 25 de setembro, dia 9 de outubro, dia 30 de outubro, dia 27 de novembro, dia 4 de dezembro, 11 de dezembro e 18 de dezembro. O curso técnico em secretaria escolar EAD teve uma modificação. Ao invés de começar dia 17 de agosto, o início do semestre letivo foi no dia 23 de agosto. E com isso teve que remanejar alguns dias letivos. O feriado municipal de Boituva, que no nosso calendário estava dia 6 de agosto, foi considerado como aula normal por ser um curso EAD e que abrange todo o estado. Então, foi tirado dia 6 de agosto o feriado municipal de Boituva. 6 de setembro, né, Cris? Não, é 6 de agosto o feriado. Não, é setembro mesmo, setembro, Cris. então, 6 de setembro. Tá, então eu errei aqui, desculpa. Mas deixa eu ver aqui no calendário, tá certo. No calendário mesmo está correto. Daí, ponto facultativo, que é dia do servidor público, foi considerado ponto facultativo, então vai ter aula normal dia 28 de outubro. E teve algumas inclusões de sábados letivos, como 13 de novembro e 20 de novembro. E o final do semestre passou de 23 de dezembro para 24 de dezembro, para poder completar os 200 dias letivos anuais e 100 dias letivos no semestre. Daí o curso de pedagogia EPT EAD, ele teve o início do semestre letivo alterado para o dia 30 de agosto, ao invés de 23 de agosto. Para compensar também, foi tirado o feriado municipal de Boituva, que, como abrange todo o estado, foi considerado aula normal. Ponto facultativo também, como dia do servidor público, dia 28 de outubro, foi considerado aula normal. E foram inclusos alguns sábados letivos, como 13 de novembro e 20 de novembro. Então, o restante permaneceu sem alterações. Então, seria isso. Da minha parte, já está tudo ok. Obrigado, Cris. Talvez, Cris, o que deu um pouquinho de confusão na questão do dia 6 de agosto é que dia 16 de agosto é aniversário do padroeiro da cidade, que é o São Roque, né? E dia 6 de setembro é o aniversário da cidade. Então, pode ser isso que, na hora de você fazer a planilha, deu um pouquinho de confusão aí, né? Andréia, pode falar? Eu aqui que os calendários estão certos. Eu que na hora de pôr na planilha que pus o mês errado. Ah, tá ok. Boa Andréia? tarde a todos. O que eu queria tirar é uma dúvida, queria esclarecer. Nós tivemos, infelizmente, um luto oficial no primeiro semestre, nos dias 5 e 6 de abril. Como a gente está repassando os calendários para uma aprovação, para uma nova aprovação, será que não seria importante também corrigir os dias letivos que nós tivemos no primeiro semestre, Felipe? Porque esses dias letivos sofreram algumas alterações, né? Como não tivemos aulas no dia 5 e 6, foram feitas reposições aos sábados. Então, o calendário do primeiro semestre ele não está fidedigno. Isso precisa ser arrumado ou não? É uma dúvida. Olha, eu acho que se a gente tiver esses dias aí registrados, a gente pode alterar, né, Cris? Só precisa ter essa relação dos dias que foi. Você tem isso aí, Andréia? Não, eu até posso falar que dia 5 foi uma segunda e uma terça-feira.
E em julho nós temos dois sábados que não são letivos, que é o dia 17 e dia 24. Se vocês quiserem, eu posso pôr dia 17, sábado letivo, reposição de segunda, e dia 24, sábado letivo, reposição de terça. Então, falando dessa forma, parece que até não aconteceu. Ele aconteceu exatamente dessa forma. Por isso que eu acharia muito importante ser colocado. Porque, de fato, nós não tivemos aulas no dia 5, no dia 6 de abril, devido ao luto, e as reposições foram exatamente nos dias que a Cris falou. Pelo menos nos cursos integrados, que é onde eu dou aula. Dos outros eu não acompanhei. Mas essas datas foram passadas pela coordenação. Então, seria interessante ver com as coordenações como, de fato, isso aconteceu. Eu posso ver e já marco esses dois dias a mais aqui, então. E passo para vocês conferirem. Ok. Ótimo, Porque, então. fazendo essa alteração, no quadro também vai dar umas mudanças. Na linha de abril, vai haver alteração na segunda e na terça, e em julho altera os sábados. Então, precisa ficar atento a isso também. Alterar no corpo, lá do primeiro semestre, em todos os calendários, e depois não esquecer de corrigir o quadro. Não, sim. Ok. Mais alguém quer se manifestar? Mais alguma informação? Podemos proceder, então, à votação. Então, a votação seria a aprovação do calendário com a alteração dos dias 5 e 6 de abril, referentes ao semestre passado, né? Ok? E fica da Cris confirmar com os coordenadores dos cursos se as datas exatas das reposições nos sábados, correto? Então, peço que os conselheiros se manifestem no chat, pode ser? Bom, então temos 5 votos, isso? Isso, tá faltando isso, agora deu certo. Ok, 6. Então, por unanimidade, calendários aprovados. Depois a Cris fará a alteração e passa para a gente. A Cris levantou a mão? Pode falar, Cris. Como que eu coloco no calendário? Eu coloco luto oficial, dia 5 e 6? Eu acredito que sim. Talvez não precise entrar em detalhes, né? Tá, ok, obrigada. Eu já faço esses acertos, passo para os coordenadores. Quinta-feira, no mais tardar, eu já repasso para vocês. Tá joia, Cris. Obrigado pelo trabalho feito, pela alteração aí, correção dos calendários, também pela apresentação. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, tchau, tchau. Se quiser também permanecer na reunião, fique à vontade, tá? Sabe? Então, passo para o próximo item da pauta. A conselheira Andréa pediu a palavra para falar do assunto da reestruturação, né? Pode falar, Andréa.
Boa tarde. Eu gostaria, Felipe, que você comentasse com a gente sobre o reordenamento dos IFES. Eu assisti à reunião do Consup, e lá na reunião, o professor Silmário, ele disse que todos os diretores estavam conversando com a comunidade, né, do seu campus, e a gente ainda não teve nenhuma conversa, né, sobre isso. Eu gostaria que você... se você pudesse fazer algumas colocações para a gente, mas eu também desconfio que a reunião de amanhã seja para isso, é isso? É isso mesmo? Felipe, acho que você está sem áudio. Oi, desculpa. É isso mesmo, Andréia. Eu conversei hoje na reunião de coordenadores, conversei também na semana passada com os coordenadores administrativos, que a gente falou do retorno presencial, aproveitei e comentei sobre a proposta da reestruturação, e a pauta de amanhã da reunião com todos os professores é essa também. Mas é bacana, a gente, acho bacana, interessante a gente conversar aqui também. Bom, a gente não tem muitas informações, tá? Aquelas informações que o Silmário trouxe são as informações que a gente tem também. O que eu tenho, assim, que eu posso dizer a mais do que as informações passadas na reunião com o Silmário, com o SUP, é a percepção junto, porque eu fui presencialmente no CODIR, que tratou desse assunto, né? Eu fiz questão de estar lá para ter essa percepção presencial, né? Olho no olho com o Silmário, com o Zé Roberto, que é o pró-reitor de administração, que esteve lá em Brasília. Então, bom, vamos primeiro começar pela parte técnica, né? Se a gente pensar tecnicamente, a proposta parece interessante. Por quê? Eu até vou passar depois para vocês aqui. Eu consigo mandar um arquivo no chat? Deixa eu ver aqui. Porque aí eu passo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colar um arquivo no chat aqui. Consigo. Consigo? Não, não foi. Por que não foi? Felipão, eu acho que o Google Meet não permite, tá? Não permite? Tá. Eu mando para vocês depois, então, por WhatsApp. Então, tecnicamente falando, parece ser muito interessante. Por quê? O objetivo deles é a gente ter uma reestruturação onde, ao invés de 37 campos no estado todo, a gente tenha 3 reitorias com de 11 a 14 campos por reitoria. Então, nós teremos menos deslocamento entre os campos e a sede da reitoria, menos manutenção com carro, menos combustível e menos custos com diária. Então, hoje, por exemplo, o campus Presidente Epitácio tem um CODIR lá em São Paulo. O que acontece? O diretor sai lá de Epitácio, 800 quilômetros, um dia antes da reunião. Passa o dia de reunião e só volta ao dia seguinte. Então, ele perde 3 dias de estar ali no campus, né, com outras atividades, para deslocamento. Tem gasto com diária, gasto com combustível e manutenção de carro. Então, diminuiria esse tipo de gasto como um todo. Hoje, cada reitoria recebe 2.600.000 para pagar os seus custos e planejar, fazer planejamento com 37 campos, né? Então, teria esse recurso também para cada reitoria diferente para administrar menos campos. Tem o recurso de pesquisa e extensão também, que acho que é 300.000. Também aí divide para menos campos. E a nota que saiu do CONIF, eu acho interessante, porque assim, o CONIF acha positivo, né? Acha tecnicamente viável, porém tem algumas preocupações, que são as mesmas preocupações que eu tenho, e são as preocupações que o Silmário teve, e ele questionou o ministro sobre isso. Ele questionou o ministro sobre o processo democrático de escolha dos representantes, né? E o ministro falou que está garantido, que tanto diretores como o próprio reitor vão ser pessoas da comunidade. Não sei se vai ser um processo eleitoral nesse momento,
ou se vai ser uma indicação do Silmário, mas ele garantiu que não vai ser uma intervenção. E ele disse que a intervenção que foi feita lá no Cefet Rio de Janeiro não teve um resultado bom. Então, assim, parece que é bom, tecnicamente parece que é bom. A gente não tem certeza, né, de tudo, assim, não sabe como vai ser, como que vai terminar isso tudo. Mas, conversando com, por exemplo, eu almocei com o Zé Roberto, o pró-reitor, ele falou, Felipe, o processo vai acontecer. Quer a gente queira, quer não. É uma prerrogativa do ministro e do secretário, do ministro e do presidente, se eles quiserem fazer essa reestruturação. Se a gente estiver junto, a gente vai participar das decisões. Se a gente se negar a participar, eles vão fazer do mesmo jeito e a gente não vai estar incluso na mesa para participar dessa transição, né? E a transição é assim, seria em 2022, a reitoria do EFSP faria o processo de reestruturação dessas outras duas reitorias no processo de transição. Então, as obras continuariam, tudo continuaria, nossa quadra seria coberta do mesmo jeito. E a partir de 2023 teria-se essa separação efetiva mesmo. Então, basicamente, é isso que eu tenho assim, de informações. Pode falar, Andréa. Ô Felipe, assim, tem muitas coisas que parecem ser interessantes, né? Como você fala do deslocamento, né? Dos diretores e tal. Mas será que tudo isso compensa o gasto que vai ocorrer com essas novas reitorias? Tá tudo muito ainda obscuro, né? E, por exemplo, que nem esses 2.600.000 que até agora vem por reitoria, eles vão despender de 5.200.000 para as outras duas? Nessa época de crise, que toda hora só tem corte, será que isso realmente vai acontecer? Tem muitos pontos dessa reestruturação que eu acho muito interessantes mesmo, reafirmo. Mas tem outras que dão medo, não dá? Você, como diretor, não parece que tá muito bonito, né, para ser verdade. E assim, será eles falando que mais verbas, quando a gente sabe que está cada vez mais difícil vir verbas, só tem cortes. Será que esse valor que eles estão pensando em investir não poderia ser gasto de outra forma? Por exemplo, garantindo quadra coberta para todas as escolas, para todos os campi, garantindo refeitório, no nosso caso de Boituva, por exemplo, que a gente não tem. A gente aqui em Boituva precisaria de uma expansão, né? Um terreno maior. Talvez se fizesse esses investimentos, a gente teria mais alunos, a gente teria muito mais coisas, né? E outra, nessa época a gente também está preocupado com outras coisas, como, por exemplo, a evasão por causa da pandemia, né? Talvez, se a gente focasse as nossas atenções para essas coisas que são problemas muito gritantes nessa época que a gente está vivendo, talvez seria melhor. Por isso que é importante a gente discutir, né? E aí, por exemplo, que nem eu às vezes não estou enxergando tudo que possa ter de bom. Aí, te ouvindo, eu já abri minha cabeça para algumas outras coisas. Por isso que seria interessante a gente ouvir toda a comunidade, inclusive os alunos, né, os pais, o morador da região, para a gente ver qual é a expectativa, né, da comunidade, com a expectativa de todo mundo. E esse processo está acontecendo muito rápido, né? Vocês têm até o dia 20 de setembro para dar o posicionamento. Acho que não é nem por campus, né? É o posicionamento da reitoria, né? Dia 20 de setembro. É isso, Felipe? Até 20 de setembro tem que dar uma resposta, que assim, tem alguns pontos que nós podemos sugerir e outros não. Por exemplo, a gente não pode sugerir alteração da reitoria, mas a gente pode sugerir, mostrar tecnicamente qual reitoria seria melhor, mostrar os dados. Por exemplo, na nossa região aqui, que seria o IF Central Paulista, o IF Interior Paulista, o nome a gente pode sugerir. Se vai ser IFIP, IFICIP, IFESP ou IFISP, a gente pode sugerir. Por exemplo, se eu falar, a gente não pode sugerir que vai ser Boituva a sede. Por quê? Tem alguns critérios técnicos. Tem que ser próximo do aeroporto, e nós não somos. Tem que ser próximo de rodovia, beleza, a gente é do lado da Castelo Branco, atenderia.
tem que ter uma rede hoteleira boa, até que nós temos, mas, por exemplo, nesse quesito, Salto já ganha, porque Salto tem um prédio próprio já, porque o Campo Salto está indo para outro campus, então tem um prédio em frente à rodoviária, fica a 30 quilômetros do aeroporto de Viracopos, igual Campinas. Campinas também é um bom candidato, também fica a 30 quilômetros do aeroporto de Viracopos, mas não tem prédio ainda. Outro que se cogitou foi Piracicaba, mas o aeroporto de Piracicaba já é um aeroporto menor. Então, o ministro vai descer na reitoria, ele teria que descer em Viracopos e pegar um avião menor, ir para lá, ou pegar um ônibus, um carro e tal. Então, tem esse ponto, a gente pode, nomes a gente pode sugerir. Campos limítrofes, por exemplo, Jundiaí. Jundiaí é um campus limítrofe que está na dúvida se ele vai para o Central Paulista ou se ele fica no IFSP. Isso pode ser decidido, sugerido. A gente quer que o campus Jundiaí fique no IFSP porque vai diminuir o custo com deslocamento, ou fique para a reitoria de cá. A reitoria do Oeste Paulista seria São José do Rio Preto, que tem aeroporto, tem voo direto para Brasília, por exemplo, lá é tranquilo. Mas, assim, realmente, eu não consigo te falar, nossa, vamos encarar que vai ser ótimo, porque a gente não tem todas as informações, né? E o que você falou, a gente tem um histórico aí de coisas que vem acontecendo que a gente fica até desconfiado, né? Fala, poxa vida, tá parecendo, né, muito bom para ser verdade, né? Mas, assim, a divisão, que eu acho melhor chamar de reestruturação, é uma reivindicação antiga nossa, né? A gente sempre, faz tempo já que a gente quer, desde 2018 se fala nisso e tal. Então a gente pensa, mas por que agora, então, né? Então, é difícil falar assim. Mas eu te falo uma coisa. 2018 também foi uma proposta do Temer, também foi algo imposta, né? Não teve discussão. Então a gente teve desde 2018 para discutir isso gradativamente, né? E vendo o lado bom, o lado ruim, coletando alguns dados, e agora isso chega assim, foi em agosto a reunião que vocês tiveram, né? Para dar no fim de agosto, que foi feita, acho que com os reitores, para dar o resultado, para dar o aval até dia 20 de setembro, é tudo muito corrido, né? Muito corrido, né? E a gente está nessa situação difícil, né? A gente está também com outra coisa que a gente não pode esquecer, é como a gente pode confiar, eu vou usar bem essa palavra mesmo, nesse ministro que pratica a exclusão no momento em que a inclusão é o máximo da escola, que por um lado, ele até falou que tem que incentivar os cursos técnicos, né, porque é muito mais importante é muito mais fácil um técnico de informática arranjar um emprego do que um engenheiro, mas ele tem algumas visões, assim, de educação que não são as visões que nós temos do IFE enquanto missão, né, uma escola para todos, né, e essa reestruturação, esse investimento na reestruturação, parece que, na minha visão, faz gastar um dinheiro que poderia ser gasto em pontos cruciais da nossa vida do dia a dia aí no campus, né? Em todos os campos, acho que tem isso. Então, são essas preocupações que eu tenho. Eu tenho muito medo de ter que confiar nesse ministro. Olha, eu entendo. Eu entendo. E, assim, é difícil argumentar a questão de orçamento, né? Falar, mas espera aí, vocês vão gastar mais, vocês podiam cobrir quadra, tal, porque eles estão alegando justamente o contrário, né? Que eles vão gastar menos com essa reestruturação. Então, aí fica difícil argumentar, teria que ter, assim, a gente sentar, fazer um cálculo mesmo e falar, não, vocês vão gastar mais e a gente prefere que vocês gastem fazendo refeitório pra gente, cobrindo quadra, tudo mais. Então, esse argumento é um pouco difícil usar. E tem a questão assim, né? O Milton Ribeiro, ele veio para cá faz uns meses. E eu fui convidado lá para apresentar a questão da fotovoltaica e tal. E ele deu uma declaração um pouco polêmica uns dias atrás aí, questão de universidade para elites, mas na mesma fala ele elogiou os institutos federais, né?
E lá a gente percebeu também que ele gostou muito do que ele viu. E ele viu que nós somos um Instituto Federal grande, com 37 campos, diferente de outros que têm menos campos. Então, assim, não sei te falar como vai ser o final dessa história. Mas tem 2 pontos que eu vejo assim, ó. Vamos ser, pensando, sendo otimista, né? Se fosse no ministro antigo, no anterior, no Weintraub, eu ficaria muito preocupado. Muito preocupado. E, na pior das hipóteses, se vier um interventor, por exemplo, eles, né, não vão cumprir a palavra, vão colocar um interventor. Vai ser um desgaste político muito grande para eles. Eles vão se desgastar com toda a bancada paulista, no nosso caso, e os outros estados também. E na pior das hipóteses, esse cara vai ficar 5 anos. E depois a gente teria uma eleição nossa e a gente escolhe o nosso representante, né? Então, não sei, assim, é difícil a gente prever e falar com certeza o que vai acontecer. E já foi solicitado, assim, algum servidor para os campi, porque como vai formar essa reitoria? Os servidores vão ser readequados? Vão ser reorganizados? Por exemplo, Boituva a gente já tem falta de técnico administrativo, né? Na área de TI, por exemplo, o Felipe Gobo está aí, ele pode dizer mais, né? Mas se a gente cede alguém da área de TI, depois vai vir para repor, foi comentado alguma coisa sobre isso, que isso também é uma preocupação gritante, que isso aí é o funcionamento do campus, né? Então, tem muita coisa aberta, né, Felipe? E isso me preocupa. Por isso que tinha que ter mais tempo para discutir, para ser pontuado e para ser respondidas as dúvidas, né? Não é verdade? Na verdade, a questão de servidores vai ter concurso, né? Eles vão montar uma reitoria com pessoas, né? Então, vai ter um aumento de folha com servidores na reitoria, através de concurso, né? Não sei como que vai ser essa questão de solicitar dos campos, mas a proposta que eu vi lá é de ter concurso mesmo. Claro, também concordo, deveria ter sido dado um tempo para discutir, para planejar, né, para a gente dar as contribuições e tal, mas eles deram esse prazo até o dia 20, e eu acho que eles vão anunciar no início de outubro. No dia 23 de setembro, eu vou estar lá em Brasília. Eu não sei se eu vou dia 22 ou no próprio dia 23, que vai ter um evento lá sobre a comemoração do Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. E Boituva teve um projeto selecionado. Eu mandei para vocês lá um Google Forms, né, para quem quisesse preencher com projetos feitos junto com alunos. A prerrogativa era que teria que ter a participação de alunos. E Boituva foi um dos, né, o projeto Saco Verde foi um dos escolhidos para ir para lá. Então lá eu espero ter um pouco mais dessa sensação de bastidores ali, tentar sentir dos mais próximos ali, de repente até o próprio secretário falar alguma coisa, o próprio ministro fala mais alguma coisa, não sei. Mas realmente é uma coisa que a gente não tem certeza como que vai finalizar, né? Como que vai terminar. Mas também estou preocupado também, André, não estou tranquilo não. Acho que vai ser bom. Tecnicamente parece ser muito bom. Mas também tenho essas preocupações. Acho que a minha maior preocupação é a questão da gente ter autonomia de escolha, seguir a lei de criação dos IFES e poder escolher os nossos representantes. Eu acho que isso é o primordial. Então, tirando isso, a divisão mesmo, assim, a reestruturação não me preocupa tanto. Acho que é mais a questão democrática mesmo. Certo. E a nossa reunião, a reunião de amanhã é só com os docentes ou tem mais gente convidada? Tem mais elementos da nossa comunidade? Os discentes vão poder participar? Amanhã, a primeira rodada, eu decidi fazer com os docentes. Certo. Aproveitar que é uma quarta-feira, que é uma de reunião diária, acho que os docentes têm uma facilidade maior. Alguns dão aula, tal, mas tem uma facilidade maior de participação dos docentes. Aí, no segundo momento,
a gente faz com todo mundo, sim. Com os técnicos administrativos também, a gente convida os discentes também, a gente faz uma rodada com todos. Acho importante para ouvi-los, né? Eu acho bacana, sim. Não, legal. Tá bom, Felipe, muito obrigada aí pelas suas colocações. Amanhã vamos ver essa discussão ferver mais um pouquinho, né? E vamos torcer, a gente é educador, a gente tem como verbo principal esperança, esperar, né? De esperança. Então, né, a gente tem que estar com isso aí bem à flor da pele, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. Mas acho legal essa preocupação sua e de mais pessoas também que tiveram essa preocupação, né? Por exemplo, na reunião que a gente fez com os coordenadores também, a Carla se mostrou preocupada, a Tarsila, os outros, em todos, mas elas se manifestaram mais ali, né? Sim, então, eu estou trazendo uma preocupação do meu segmento, do segmento docente. Tive algumas perguntas de vários colegas sobre isso, então estou representando as dúvidas deles também, tá? Não, com certeza. E eu repito aquilo que eu falei lá também, na reunião com os coordenadores, né? Eu fiz questão de ir presencial na reunião do CODIR para sentir isso mesmo. Olhar nos olhos ali do Silmário, do Zé Roberto, que foram as duas pessoas que estiveram lá em Brasília, nessas negociações, né? E sentir deles mesmos. Se aquilo que eles estavam falando é aquela coisa de você estar olho no olho e sentir a sinceridade, né? E eu senti muita sinceridade na fala do Silmário, quando ele falou que ele conversou com o ministro e solicitou, reivindicou que fosse uma transição democrática, e o ministro, e ele respondeu que o ministro garantiu isso para ele. E o Zé Roberto também falou para mim no almoço, olha, é uma prerrogativa deles, eles vão fazer. Se a gente sentar na mesa para decidir junto, a gente vai participar. Se a gente falar que não quer, eles vão impor isso e a gente não vai participar do processo transitório. É um grande risco. Então, a gente fica numa sensação assim, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sim. Mas é que ele é tão bonito, né, para ser verdade, como você disse, né? Isso dá medo. Mas não tem muito que a gente fazer, assim, né? Acho que a gente pode sentar, conversar e até passar sugestões. Podemos fazer alguma carta de intenção, né? Para o Silmário, do Campos Boituva. É válido também. Eu posso até entregar uma carta de intenções, algo do tipo. Mas a gente não tem muito, assim, o que negociar, né? Sim. Mas seria interessante a gente fazer essa carta. Acho que amanhã isso pode ser uma proposta para amanhã, né? Para a gente confeccionar essa carta e escrevendo quais são os nossos anseios, né? As nossas preocupações, né? Acho que é bem democrático fazer desse jeito. Eu acho que é bacana, sim. Podemos fazer sim. Sim, então amanhã estarei lá para colaborar com essa carta. Tá bom. Muito obrigada, viu, Felipe, mais uma vez. De nada, imagina. Bom, alguém mais? No chat tem algumas perguntas. Desculpa que eu não rodei o chat, que estava paralisado aqui. Qual a próxima pauta? Não, essa é a última, Bruna. Essa é a última pauta. A Arane falou dividir para conquistar, que a maior preocupação é o uso político da divisão. A Bruna pediu desculpa pelo atraso, que ela estava em consulta médica. Tudo bem, Bruna? A gente conseguiu o quórum. A Bruna perguntou se ainda terá alguma reunião antes do próximo mandato. Eu preciso ver no regimento como que é feita essa transição. Não, vai ter sim. Vai ter com certeza, porque antes de fazer o próximo mandato, a gente vai precisar aprovar os planos de trabalho dos setores administrativos. Oi, Bruna, pode falar. Você se formou? Ok. Então, você não pode ser reeleita como discente, então. Aí seu mandato termina. Você pode participar como egressa. O mandato está terminando agora, a gente vai ter que recompor. Então, mas como vai ter mais uma reunião, eu participo dessa última reunião ou não? Essa é a minha dúvida. Entendi.
Eu vou me informar direito, Bruno, eu te respondo depois, tá bom? Tá bom, Fê, obrigada. Nada. Ô, André, pode falar. Eu tenho uma preocupação, Felipe, talvez a gente possa pensar aqui juntos. Os discentes estão muito preocupados com esse retorno ou não retorno. Assim, eu sinto a falta de algumas informações, nem que seja assim, olha, não retornaremos em setembro, não retornaremos em outubro, algo assim no site, para que eles fiquem mais tranquilos. Porque, enquanto docente, eu vivo dando respostas a eles a essa pergunta. E para eu dar essa resposta, eu pergunto para você, para a Tarsila, para o Flávio. Mas seria interessante ter lá no site uma notícia sobre o retorno às aulas. Olha, ainda não vamos retornar, ou retornaremos em tal data, porque isso acalma os alunos, e eles estão, assim, com a energia se findando. Então, talvez se a gente coloca lá uma definição para eles, fica mais fácil para eles lidarem com a situação. É que, na verdade, a gente não sabe. Por isso que a gente não postou nada, porque a gente não tem essa certeza, né? A gente está saindo agora o documento que vai ser publicado no início de outubro, né? Do retorno das atividades acadêmicas, que tem aqueles critérios. Então, a gente está recompondo o GT5 para justamente pegar esses critérios e compilar e falar assim, não, ó, agora, considerando a taxa de vacinação, considerando o número de leitos, considerando a variante Delta, a gente pode passar para a fase 2, que é a fase onde pode receber TCC, né, aluno para fazer TCC, atividade de extensão, de pesquisa. Então, a gente não tem essa informação ainda para passar para os alunos. Só por isso. Mas a gente também não tem essa certeza, todas essas informações. Mas quando a gente tiver, pode ficar tranquilo que a gente vai colocar em discussão, sim, vai divulgar. Ok, é importante para eles. Para todos, não, com né? certeza. Aí, esses dias até teve uma discussão no grupo dos alunos, porque uma aluna defendia ferrenhamente o retorno, a outra defendia ferrenhamente o não retorno. Começou uma discussão ali. Então tem muita gente querendo voltar, tem muita gente preocupada em não voltar. Mas a questão principal, assim, a nossa preocupação maior é a questão de saúde, de vidas, né? A gente vai levar isso como prioridade. Então, Perfeito. Qualquer decisão tomada vai ser nesse sentido, tá? Pode ficar certo, certo. A gente fez isso até agora, né? Não tem não tem porquê sentido fazer diferente. morrer na praia, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Exatamente. Estamos no finalzinho, tem que ter muito cuidado agora para não ter problemas. Sem dúvidas. Bom, pessoal, então, eu, já que não tem nenhum... A Elaine já pediu para sair, a Bruna também. Então, eu aproveito também para encerrar a reunião e a gente, em breve, já manda, depois ainda, talvez essa semana, uma convocação para a próxima, que vai ser em breve também. Agradeço a presença de todos vocês. Obrigado pelas relatorias e pelos comentários e dúvidas. E qualquer coisa, vocês me chamam. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau.